Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar presente neste terceiro Simpósio Internacional de Portugal, promovido pela APP Raros, com o tema sobre práticas terapêuticas que nos vão auxiliar nas metamorfoses para uma vida melhor. Eu fui convidada a falar mais uma vez sobre emoções, conflitos emocionais e trauma. Já o ano passado tinha falado sobre emoções, alarguei este convite para falar também sobre conflitos emocionais e trauma, sobretudo porque estes conceitos são muito confusos na literatura médica e na literatura científica. São conceitos intrincados, que muitas vezes não têm os limites muito bem definidos, e procurei falar sobre conflitos emocionais e trauma também para desmistificar o conceito ainda atual sobre trauma como sendo uma coisa muito complicada. Todos nós sofremos os nossos traumas, é impossível viver sem trauma, é impossível não traumatizarmos os nossos filhos, é impossível. O trauma faz parte da nossa vida, faz parte das nossas vivências, do nosso dia a dia e faz parte da nossa evolução. A nossa evolução filogenética fez-se também através de trauma. Através de trauma, nós conseguimos superar-nos, conseguimos dar mais. Por isso, o trauma tem que ser desmistificado e tem que ser visto como uma coisa que pode ser até benéfica para a nossa evolução. Então, vamos começar pelo primeiro conceito, o conceito de emoção. Emoção, o que é? Emoção é um conceito difícil de definir porque é uma coisa que a gente sente. E aquilo que a gente sente muitas vezes é difícil passar por palavras. Mesmo no mundo científico, o conceito de emoção é um conceito que não é unânime, mas pelo menos todos os cientistas são unânimes a dizer que emoção é informação. E é informação sobre o quê e porquê que está aqui este cão no meio da tela. A informação sobre uma percepção. E daí estar aqui este cão, porque dependendo do momento em que nós vemos este cão, ou dependendo da pessoa que somos, vamos ter percepções diferentes sobre esta imagem que nos dão informações do nosso mundo interno. Por exemplo, se nós virmos este cão como um animal simpático, agradável, bem disposto, nós vamos sentir alegria. Mas se virmos o cão como um animal feroz, é possível que sintamos medo porque não nos sentimos seguros. Se sentirmos que o cão é um animal que cheira mal, que deixa pesos por todo lado, que urina, sem rumo, vamos sentir nojo. Se sentirmos que o cão é um animal amigável, mas que pode morrer ou pode nos deixar, vamos sentir tristeza. E se sentirmos que o cão é um animal que chato, que passa a noite toda a ladrar, que não nos deixa dormir, provavelmente vamos sentir raiva. Como vimos, é a mesma imagem, mas a informação que dá em cada momento de nós, ou a informação que dá de cada pessoa que vê esta imagem, é diferente ou pode ser diferente. E estamos aqui estão aqui reunidas as 5 emoções básicas que podemos agrupar no acrónimo de Marta: medo, alegria, raiva, tristeza e aversão ao nojo, que podemos ver mais especificamente neste pequeno trecho do filme da Pixar, sobre estas 5 Foi emoções. incrível. Só a Riley e eu para sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha? Muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma, calma. Passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs.
Abre a boca. Isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você entra nessa. Riley, olha o aviãozinho. Ó o avião. O aviãozinho vai pousar. Aviãozinho. Estão aqui reunidas as 5 emoções básicas que acabamos de ver no filme e ver a função de cada uma delas. O medo, a alegria, a raiva, a tristeza e a aversão. Todas juntas no acrónimo MARTA, para não nos esquecermos das emoções básicas. E o medo o que é que faz? É uma emoção que nos deixa toda a sensorialidade à flor da pele para captar o máximo de informação e desencadear uma resposta, que habitualmente é uma resposta de fuga. O medo é desencadeado pela noção de insegurança. A alegria já é desencadeada pela noção de segurança, de conexão social e de prazer sensorial. É uma emoção que permite a comunhão com todos. A raiva já é uma emoção desencadeada pela noção de invasão do nosso território, pela noção de injustiça ou pela noção de obstáculo no nosso caminho. É a emoção que leva a mais programas de regulação emocional, mas é uma emoção fantástica porque permite que nós definamos o nosso território, que digamos não, aqui daqui não passas, não ultrapassas esta linha. Permite que sejamos assertivos. O problema da raiva é quando escala e a assertividade passa para a agressividade e, muito pior, para a violência. A tristeza é uma emoção que, tal como a alegria, permite a conexão. Mas a tristeza permite a conexão, sobretudo, connosco mesmo. Quando estamos tristes, isso é sinal de que precisamos da ajuda dos outros, precisamos de pedir ajuda, precisamos, na ausência dessa ajuda, de nos conectar connosco mesmo. É uma emoção extraordinária porque também nos permite decidir melhor. É verdade, quando estamos tristes, tomamos melhores decisões. E a aversão ao nojo é a emoção que permite lutar pela nossa sobrevivência. Quando sente que alguma coisa pode ser venenoso, surge a aversão ao nojo, física ou psicologicamente. E estas emoções são as mais básicas, existem mais de 1500 emoções atualmente definidas, que se juntam com estas emoções como se fosse uma paleta com as cores primárias, em que vamos juntando e encontrando novas emoções, emoções mais complexas, com várias tonalidades e de vários teores. Assim como neste quadro se apresentam algumas mais. E podemos ver também no filme Divertidamente 2 o surgimento destas novas emoções, como por exemplo a emoção inveja, que é aquela menina com os olhinhos estrelados de cor azulada no canto superior. A inveja é uma mistura, ou pode ser considerada uma mistura entre raiva e tristeza. Já a vergonha, que é aquele lilás, também no canto superior, mas desta vez direito, é uma mistura entre medo e aversão. É uma emoção muito inibitória. O tédio faz parte da família do nojo ou da aversão e a ansiedade faz parte da família do medo. E assim como surgem estas emoções, surgem mais de 1500 emoções através da mistura destas várias emoções primárias. E tudo torna-se muito mais complexo quando começamos a falar do segundo conceito, que é o conceito de conflito emocional. O que é um conflito emocional? Vamos começar por definir o que é um conflito.
O conflito surge quando duas ou mais partes não se entendem. Então, o que é que será um conflito emocional? Será quando surgem emoções dentro de nós que são contraditórias. Ah, eu quero fazer uma coisa, mas não posso fazer essa coisa. Ah, eu não quero fazer uma coisa, mas tenho que fazer essa coisa. Com os conflitos emocionais, como habitualmente nós vivemos esses conflitos em solidão, não partilhando, surgindo estas emoções contraditórias, temos que arranjar uma solução. Temos que tentar arranjar uma solução. E a solução tem que ser uma solução prática. Senão, a nossa biologia toma conta e a nossa biologia vai arranjar uma solução. Essa solução, muitas vezes, toma o nome de doença. Os conflitos emocionais não são mais do que emoções contraditórias, situações contraditórias que não conseguimos arranjar uma solução rápida. E que não, se não conseguimos arranjar uma solução, volto a dizer, a nossa biologia toma conta. Exemplo de um conflito emocional, por exemplo, é o caso de uma criança com pais separados que quer ficar com o pai, mas também quer ficar com a mãe. Quer pernoitar com o pai, mas também quer pernoitar com a mãe. Outro exemplo de um conflito emocional muito frequente é nós sentirmos-nos obrigados a trabalhar num trabalho que não gostamos ou com pessoas com as quais não gostamos ou que não são fáceis, cujo convívio não é fácil. Muitas vezes, se não conseguimos resolver e definir estas situações, vamos acabar por adoecer. E quando os conflitos emocionais, a capacidade de gerir os conflitos emocionais supera aquilo que o nosso sistema pode conter, podem surgir situações como esta que este filme vai apresentar. Gostaria que percebessem e que ficassem atentos a todos os pormenores do filme. O filme fala de um cómico, o Chris Rock, que na entrega dos Oscars disse uma piada e que foi acolhida de uma forma genuinamente alegre pelo Will Smith. Eu gostava que vocês percebessem os pormenores deste filme para perceberem que o Will Smith riu e riu de agrado. Mas depois aconteceu uma coisa. Aconteceu que a esposa do Will Smith não achou piada nenhuma, porque a piada que o Chris Rock estava a falar ou disse tinha a ver com mulheres com alopécia, mulheres sem cabelo, e a mulher do Will Smith tem uma doença autoimune chamada alopecia autoimune, e ela parece ter ficado chateada com este comentário, com esta piada do Chris Rock. E depois, o que aconteceu, penso que a maior parte das pessoas já sabe, mas vamos ver. Gostaria que prestassem atenção a estes dois pormenores. O Will Smith a rir-se e depois aquilo que aconteceu a seguir. Lord! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Podemos ir lá todos juntos? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. E o que é que aconteceu aqui? Pelo amor de Deus, não é? O que é que aconteceu aqui? Estava em plena entrega de Oscars, numa cerimónia muito importante, pessoas importantes, pessoas conhecidas, e de repente há alguém que se levanta e que dá o murro no apresentador da piada, e esse alguém tinha acabado de se rir, e de se rir com vontade. O que é que terá acontecido? É nestas situações, quando o nosso sistema, os conflitos emocionais superam a capacidade que o nosso sistema pode conter, que nós começamos a falar de trauma. Quando não há uma explicação lógica, é como se houvesse um congelamento aonde? Um congelamento num momento em que o nosso corpo, o nosso sistema não conseguiu dar uma resposta eficaz, então vive na procura incessante de completar uma resposta. Ou então,
no momento em que o nosso sistema conseguiu dar uma resposta incompleta, mas como essa resposta foi importante para a nossa sobrevivência, porque afinal nós continuamos vivos, ela comporta-se como um risco riscado, em que de cada vez que surge um gatilho, vai dar a mesma resposta. É aí que começa a surgir uma nova modalidade do conceito de trauma. Realmente, o que é que aconteceu? Parece que as coisas estão trocadas, parece que não, numa situação destas, nós não estamos a viver a realidade como ela é, nós estamos a viver a realidade como ela foi de uma forma incompleta ou de uma forma que nós precisamos de completar. É como se tivéssemos ficado congelados num momento, num momento passado e não estamos a viver completamente aquilo que está a acontecer no presente. Então, trauma, o que é que é? Trauma não é o evento, mas a resposta de sobrecarga e desorganização do nosso sistema nervoso gerado por um evento que aconteceu. Cedo demais, em que nós não tínhamos capacidade de o processar e de arranjar uma resposta aos nossos conflitos emocionais, rápido demais, intenso demais, ou muitas vezes, e o nosso sistema ficou sobrecarregado. Trauma, Freud já falava de trauma. Trauma é uma ruptura na barreira protetora contra a superestimulação, acarretando sentimentos avassaladores de impotência. E trauma tem que ser visto atualmente como muito mais do que aquilo que está definido no DSM-5, que é um código de agrupamento de todas as doenças. O DSM-5 fala do transtorno de stress pós-traumático, mas nós sabemos que trauma atualmente é muito mais do que isso. Há várias categorias de trauma, sendo que o trauma psicológico, o trauma emocional ou o trauma de desenvolvimento é uma categoria que todos nós temos as nossas vivências que aconteceram cedo demais, rápido demais, intensas demais. Uns vivências maiores, mais dramáticas, outros vivências menos dramáticas, mas todos nós temos estas coisas que ficaram congeladas em algum momento. E desencadeamos uma resposta, assim como o Will Smith, uma resposta muitas vezes adequada para a realidade que estamos a viver naquele momento, porque captamos, o nosso organismo capta, através dos 5 sentidos, do local onde estamos e da hora, do tempo, o síndrome de aniversário, capta gatilhos que nos permitem desencadear uma resposta. Foi aquilo que aconteceu com o Will Smith. Houve um gatilho, provavelmente o olhar da esposa. Quando ele percebeu que ele estava a rir de uma coisa que não devia ter rido, ele foi lá à infância dele, e ele conta na sua biografia, ele conta como foi uma criança vítima de maus tratos, como é que o pai espancava a mãe e como é que ele via a mãe muitas vezes sangrar, impotente. Imagina como é que uma criança sem capacidade de processar esta informação, depois fica com esta informação bloqueada, encriptada no sistema e reage desta forma quando surge um gatilho. E nós todos temos estas reações que muitas vezes não percebemos, mas que é desencadeada por gatilhos. E o que é que estes dois senhores são neurocientistas que nos vieram ensinar muito sobre trauma, através de uma teoria chamada teoria polivagal. A teoria polivagal é uma teoria que estuda o nervo vago. O nervo vago é um dos nervos principais para regular o nosso sistema nervoso neurovegetativo. O que é o nosso sistema nervoso neurovegetativo? É o sistema que atua sempre dentro de nós, fora do nosso campo de consciência, ou seja, nós estamos aqui, continuamos a respirar e não estamos a pensar que estamos a respirar. Continuamos a fazer a digestão, mas não estamos a fazer esforço ou estamos a pensar que estamos a fazer a digestão. Então, o nosso corpo internamente capta, através da neurocepção, através desta percepção do que o rodeia, capta esta informação e desencadeia uma resposta biológica. Essa resposta biológica é regulada, é altamente regulada pelo nervo vago. Então, o nervo vago
faz parte do sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso neurovegetativo divide-se em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso de luta ou fuga. O sistema nervoso parasimpático é o sistema nervoso de repouso ou digestão. E quando eu estudei medicina, já lá vão uns anos, quando eu estudei medicina, nós sabíamos que o sistema nervoso dividia-se em sistema nervoso, o sistema nervoso autónomo dividia-se em sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, e que aquilo que nós pensávamos é que quando o sistema nervoso simpático estava muito ativo, ou seja, quando o sistema nervoso de luta ou fuga estava muito ativo, o sistema nervoso parasimpático estava adormecido. E vice-versa, quando nós estamos num processo confortável de digestão ou de a dormir, o sistema nervoso simpático estava mais desligado. Mas atualmente sabemos que a coisa não é bem assim. Que há uma estratificação da resposta do sistema nervoso quando estamos em perigo. O primeiro sistema que responde é o sistema nervoso parasimpático tentando a conexão. Quando consegue perceber que não há conexão possível, ativa-se o sistema nervoso simpático para fugir ou para lutar. E quando a carga de stress é tão grande que nós não conseguimos fugir ou lutar, volta novamente o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema nervoso muito arcaico da nossa evolução filogenética reptiliana, e desliga toda a informação do sistema nervoso simpático. Então nós temos habitualmente ao perigo 3 respostas: a resposta de luta, a resposta de fuga ou a resposta de congelamento. Explicar aqui novamente que o nervo vago é um dos principais nervos cranianos, dos 12 pares dos nervos cranianos, é o maior nervo e regula este sistema nervoso, o nosso sistema nervoso autónomo, e regula dessa forma a que se dá o nome da teoria polivagal, ou seja, descobriu-se que o nervo vago tem 2 parcelas, uma parcela mais arcaica que desliga todo o nosso sistema quando está muito, muito estressado, quando o stress é tão grande que não conseguimos contê-lo no nosso sistema, e temos o sistema nervoso parasimpático ventral, que é o sistema que nos permite a conexão e a boa disposição e a tranquilidade. Quando a carga do sistema nervoso simpático é tão grande, entra em ação o sistema nervoso parasimpático dorsal e desliga todas as funções, chamando-se a isso congelamento. Congelamento, dissociação, desligamento. Muitas das crianças que atualmente são definidas como PHDA, como tendo déficit de atenção, não é mais do que crianças que não conseguiram superar os seus traumas e, através de gatilhos, entram num estado dissociativo, num estado de congelação. E pronto, finalmente conseguimos encontrar uma resposta àquilo que é os nossos conflitos emocionais e os nossos traumas. Há uma lógica que explica estas nossas respostas, e há um caminho de retorno. E esse caminho muitas vezes chama-se de autoconsciência, tomarmos consciência, pedirmos ajuda, fazermos um processo terapêutico, porque há retorno. Não precisamos de ficar na doença pela não gestão dos nossos conflitos emocionais, não precisamos de ficar encriptados e congelados no nosso trauma. Há possibilidade de retorno através da teoria, através da experiência somática, através dos sistemas familiares integrados, através de psicoterapia. Há possibilidade de retorno. Era esta a mensagem que eu gostava de vos passar. Muito obrigada a todos pela vossa presença, pela vossa participação, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite por estar aqui hoje.